Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. Hoje, nós estamos abordando de modo especial o dogma do Espírito Santo, a terceira pessoa trinitária. E eu estava dizendo, e vou complementar essa questão sobre esse Espírito Santo, que nós respeitamos muito, mas que é uma doutrina polêmica, exatamente porque não tem o respaldo bíblico, não tem o apoio bíblico. E, às vezes, até é um assunto que se choca com a Bíblia, porque, muitas vezes, ela é contrária ao que o dogma diz. Não só, então, muitas vezes a Bíblia não apoia, não tem textos apoiando, mas, às vezes, até o dogma é contra alguns textos da Bíblia. Por isso que é uma doutrina polêmica. E porque é polêmica, virou dogma. E é polêmica porque não tem exatamente o apoio da Bíblia. Ou, como eu disse, às vezes até se choca com um texto bíblico, com um ensinamento bíblico. Então, o Espírito Santo é uma dessas doutrinas, e que foram impostas a ferro e fogo, ou seja, pela força. E isso entrou no chamado credo niceno-constantinopolitano. Niceno-constantinopolitano. Por que Niceno? Porque ele se baseia no Concílio de Nicéia 325, e Constantino, porque é de Constantinopla, e o nome completo, então, é Constantinopolitano. Então, dizendo o nome completo, abrangendo os dois concílios. Niceno Constantinopolitano, ou seja, de Nicéia e de Constantinopla. É um dogma baseado nos dois concílios, um de 381, que é o do Espírito Santo, e o da divindade de Jesus, Nicéia 325. E o credo é exatamente aquela profissão de fé que é citada na hora das missas até hoje. E eu vou lembrar a vocês aí e vocês vão entender. Então, diz assim: creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne. Vejam bem, em cada missa o indivíduo diz isso. Então, isso entrou no inconsciente das pessoas, porque muitas das vezes assistiam por dia 8, 10 missas. Em cada missa ele citava isso. Então, ficou como uma espécie de uma lavagem cerebral, e o indivíduo, então, tem até medo de falar contra o Espírito Santo. Aliás, há uma passagem na Bíblia que diz assim, lá no Evangelho, e que, eu vou dizer, não foi escrita essa passagem por Jesus, porque Jesus não escreveu nada. Alguém que escreveu sobre ele. É claro que nós respeitamos os evangelistas, os autores agiotas, que não devemos confundir com agiotas, desculpem-me, agiógrafos. O que é isso? Que são autores sagrados e que escreveram, então, os textos bíblicos. Mas, muitas vezes, eles falam que Jesus disse determinadas coisas, quando, na verdade, eles estão dizendo aquilo que eles pensaram que Jesus disse, mas que, na verdade, Jesus não disse. Mas eles pensaram que Jesus disse. Mas está lá, então, no Evangelho, esta passagem: os pecados todos serão perdoados, mas os pecados contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nessa vida e nem na futura. Ou seja, não tem perdão, quer dizer, tem que ser pago.
É uma dívida que não tem perdão. E não podemos entender isso como sendo uma coisa da qual jamais nos livraríamos, uma coisa que seria para sempre em nós, uma mácula, uma mancha que jamais sairia de nós. Não podemos pensar assim. É só no sentido de que ela deve pagar. Mas o que é, na verdade, contra o Espírito Santo, que é o Espírito nosso, de cada um de nós? O que é isso? É a nossa alma, ou o Espírito que nós somos, a alma que nós somos. Isso é o Espírito Santo. Em outras palavras, é contra a voz da nossa consciência. E o que é contra a voz da nossa consciência é uma falta muito grave e que tem que ser paga mesmo. Só há um jeito de nós não pagarmos determinadas faltas. E, aliás, eu poderia dizer todas. É quando nós fazemos uma boa ação. É que São Pedro diz na sua primeira carta: uma boa ação encobre uma multidão de pecados. Então, nós fazendo boas ações, por exemplo, obras de caridade, nós estamos anulando faltas nossas, que nós não vamos precisar de pagar. Não vamos precisar de pagar porque elas já estão pagas com boas ações. O que nos lembra aquela frase muito conhecida nos meios espíritas e muito citada hoje, inclusive pela Igreja Católica e também por igrejas protestantes e evangélicas, só que eles colocam lá assim, autor desconhecido. Mas por nós espíritas não é desconhecida essa frase. Então nós temos esta famosa frase que diz tudo. Quem não for pelo amor, vai pela dor. Ou seja, boas ações pagam nossas faltas. Mas estamos chegando ao final do programa e quero deixar aí para você que nos honrou com a sua audiência a referência para você nos contatar, sugerindo algumas ideias novas para nós abordarmos aqui, ou fazer crítica a algum assunto que você queira fazer. Está aí na telinha, presenca@tvmundomaior.com.br. presenca@tvmundomaior.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus, Jesus e Maria abençoe a todos nós. E até a próxima.